Você acredita que o Papa Francisco quer mudar a Igreja? Veja o que ele mesmo disse sobre ele e seus antecessores do Concílio Vaticano II. Cuando hablábamos de el cambio de época, no una época de cambios, cómo lo vive la Iglesia, cómo se adapta, qué cambios necesita, qué Iglesia se necesita para estos tiempos. Yo ahí voy al inicio del Vaticano II. Juan XXIII tuvo una percepción muy clara que la Iglesia tenía que cambiar. Pablo VI vio que la Iglesia tenía que cambiar y siguió con eso. Y todos los papas siguen con esto. La Iglesia tiene que cambiar, pensamos como cambiou desde o concílio hasta agora. Agora, ouça o que um dos maiores hereges da atualidade disse sobre o Papa Francisco. Leonardo Boff abandonou o sacerdócio e deixou de ser padre devido suas posições contrárias à Igreja. Ele é teólogo, escritor, filósofo e professor universitário brasileiro. Simpatizante do socialismo, Boff é expoente da teologia da libertação no Brasil e conhecido internacionalmente por suas posições contrárias à fé. Em uma entrevista concedida à Fundação Padre Anchieta da TV Cultura, Leonardo Boff disse que é amigo pessoal do Papa Francisco e disse ao entrevistador Marcelo Taz sobre sua amizade com o Papa Francisco. Criticou o conservadorismo do Vaticano e enalteceu Francisco. Sobre o Papa Francisco, o herege Leonardo Boff disse: "Ele é da nossa linha e tem amizades com pessoas que são contra a tradição católica do Vaticano." Você pode conferir essa entrevista no YouTube. O senhor acha que o Papa Francisco, de alguma maneira, está recuperando a teologia da libertação? No meu modo de ver, ele vai criar uma nova genealogia de papas. E eu creio que esse Papa, judiciosamente, eu diria até espertamente, porque ele é jesuíta, está nomeando cardeais, isto é, está criando a base eleitoral para garantir a sucessão dele na mesma linha que ele está levando. Uma igreja que se abre ao mundo, que renuncia a esse mito da exclusividade de só ela ser verdadeira. Ao longo da história da Igreja, houve sempre o fé de que só existe uma Igreja verdadeira e fora dela não há salvação. Não pode haver mais de uma igreja, porque, assim como há um só Deus, uma só fé e um só batismo, assim também não há, nem pode haver senão, uma só igreja verdadeira. Como disse o herege Leonardo Boff, a estratégia de Francisco é preparar a própria sucessão e continuar o projeto de demolição da fé. E para garantir seu plano, Francisco foi o Papa que mais criou cardeal, pois somente os cardeais podem eleger um novo Papa. Dentre os inúmeros cardeais criados por Francisco, citarei aqui apenas 2, para que você entenda o nível de fé dos cardeais escolhidos por Francisco. Como disse, a lista de cardeais é enorme, e esses 2 que citarei aqui reflete o pontificado de Francisco de demolição da fé católica. O primeiro que irei expor aqui é o cardeal Américo Aguiar de Portugal, e deixarei que ele mesmo mostre a você que não tem fé católica e não tem apreço algum para com a palavra de Deus, e que pode ser o próximo Papa da Igreja. Nós não queremos converter os jovens a Cristo, nem à Igreja Católica, nem nada disso, absolutamente. Nós queremos é que os jovens que vêm até Lisboa e até Portugal conheçam os outros jovens da África, da Ásia, da América, ricos e pobres, do Ocidente aqui, católicos, não católicos, com religião, sem religião, com fé e sem fé, e primeiro entendam que é uma riqueza esta diversidade, seja lá qual for, é uma riqueza. E depois conhecerem-se e darem-se a conhecer. A partir daí, cuidarem-se, amarem-se, terem o gosto de estarem uns com os outros. E no fim, darmos as mãos e dizermos assim: eu penso diferente, eu sinto diferente, eu organizo a minha vida de modo diferente, mas nós somos irmãos e vamos juntos construir o futuro. Isto é a mensagem principal deste encontro com Cristo vivo que o Papa quer proporcionar aos jovens. Nós não queremos converter os jovens a Cristo, nem à Igreja Católica, nem nada disso, absolutamente. E estes jovens, no que diz respeito à sustentabilidade ecológica, têm muitas coisas que vai forçar comportamentos amigos do ambiente, porque às vezes nós somos bons a falar do ambiente, mas não somos assim tão rápidos nos comportamentos que são mais amigos do ambiente. E seja o papel, seja o consumo da água, seja a utilização da garrafa reciclada, seja, enfim, a reciclagem, a redução. O segundo é o brasileiro cardeal Dom Leonardo Ulrich Steiner, que teve cargo de secretário-geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Atualmente é o arcebispo metropolitano de Manaus e pode ser o próximo Papa na linha Teologia da Libertação que segue Francisco.
O novo cardeal Leonardo Ulrich Stein, seguindo o Papa Francisco, é também promotor e defensor das uniões civis para homossexuais. Ele alega que a questão é meramente de segurança financeira, não uma questão de teologia moral, e que os cristãos não podem impor sua moralidade a não cristãos. Em uma entrevista ao Globo em 2014, o cardeal disse: "É preciso haver um diálogo sobre os direitos da vida compartilhada entre pessoas do mesmo sexo que decidem viver juntas. Eles precisam de amparo legal da sociedade." Para o cardeal, eles não precisam de conversão, e sim de um amparo. Com toda essa informação e com o próprio Papa Francisco dizendo que após o Concílio Vaticano II o plano é mudar a Igreja, eu te pergunto, você ainda tem dúvida? Yo ahí voy al inicio del Vaticano II. Juan 23 tuvo una percepción muy clara que la Iglesia tenía que cambiar. Pablo VI vio que la Iglesia tenía que cambiar y siguió con eso. Y todos los papas siguen con esto. La Iglesia tiene que cambiar. Pensamos como cambiou desde o concílio hasta agora. Se você ainda não se convenceu, veja essa notícia recente sobre o braço direito do Papa Francisco que o nomeou cardeal recentemente e o colocou como prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé. A jornalista especializada em assuntos do Vaticano, Diane Montana, acabou de revelar a redescoberta de um livro praticamente erótico escrito pelo cardeal Tucho Fernandes, que foi publicado no México em 1998 com o título A Paixão Mística, Espiritualidade e Sensualidade. Esse achado foi recentemente divulgado por um blog argentino e disseminado em vários meios de comunicação. Assim como ocorreu com o livro Cura-me com a Tua Boca, A Arte de Beijar, lançado pelo então padre Víctor Fernandes em 1995 na Argentina, A Paixão Mística não está incluído na lista de obras divulgada pela Sala de Imprensa do Vaticano em 1º de julho de 2023, durante a nomeação de Fernandes como o novo prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé, revelando um possível caso de ocultação. Os últimos 3 capítulos desse livro são os mais controversos, abordando temas como orgasmo masculino e feminino, nos quais Tucho analisa como homens e mulheres vivenciam o orgasmo e destaca as diferenças entre o orgasmo masculino e o feminino, incluindo detalhes eróticos e até mesmo ginecológicos. Os últimos 3 capítulos desse livro são os mais controversos, abordando temas como orgasmo masculino e feminino, nos quais Tucho analisa como homens e mulheres vivenciam o orgasmo e destaca as diferenças entre o orgasmo masculino e o feminino, incluindo detalhes eróticos e até mesmo ginecológicos. Por respeito aos nossos telespectadores, optamos por não reproduzir esses detalhes aqui, mas eles podem ser encontrados facilmente com uma pesquisa rápida na internet. Existe uma pressão internacional, especialmente de grupos seculares, para que Fernandes renuncie. Independentemente disso, a situação dos defensores deste pontificado catastrófico torna-se cada vez mais complexa. Enquanto Francisco trouxe esses hereges para se tornarem cardeais, o mesmo Francisco destitui Don Strickland do Texas por dizer não à Igreja Sinodal. Don Strickland é conhecido como um destacado pastor de almas e um valoroso defensor da fé católica. A decisão de destituir um bispo colocado em alto cargo é uma medida radical e muito incomum, que assustará talvez aos mais ingênuos, partindo de um papa tido como muito humilde, caridoso e acolhedor. Porém, na realidade, Francisco só acolhe bem aqueles que fazem parte da revolução instalada dentro da Igreja. Não existe motivo para desespero. O apóstolo Paulo deixou bem claro que traições existiram e existirão sempre no seio da Igreja. Confira. Atos dos Apóstolos, 20, 29 e 30. Sei que depois da minha partida se introduzirão entre vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Mesmo dentre vós surgirão homens que hão de proferir doutrinas perversas, com o intento de arrebatarem após si os discípulos. Jesus prometeu ficar com sua Igreja até o fim, e nossa missão é permanecer conectado a Jesus por meio da sua Igreja, pois fora da Igreja não existe salvação. Somente na missa, Jesus nos alimenta com seu corpo e seu sangue. Sendo assim, fora da Igreja, não existe salvação. São João, 6:53 ao 57. Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos.
Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente uma comida, e o meu sangue, verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que me enviou vive, e eu vivo pelo Pai, assim também aquele que comer a minha carne viverá por mim. São Mateus 16:18. E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. São Mateus 28:20. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. 1 Timóteo 3:15. Todavia, se eu tardar, quero que saibas como deves portar-te na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade. Nossa Senhora disse nas aparições de Fátima: por fim, o meu imaculado coração triunfará. Oremos por nós mesmos e por toda a igreja, para que possamos passar por essa crise de pé diante de Jesus Cristo, junto com Mãe Santíssima, rezando o Santo Rosário diariamente. Viva Cristo Rei e sua Mãe Maria Santíssima.